Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de atendente de farmácia e consultório médico. Hoje nós iremos abordar um assunto relacionado à classe de medicamentos. Vamos falar um pouco para entender o que são as classes de medicamentos. Vamos falar também sobre as principais classes de medicamentos que utilizamos, que conhecemos no nosso dia a dia. Vamos dividir essa aula na parte 1 e parte 2, no que se diz respeito às principais classes utilizadas no dia a dia. E vamos iniciar agora falando sobre, para entender o que são as classes de medicamentos. Classes de medicamentos. O que são? Veja bem, são classes, são divisões feitas entre os medicamentos, com base em sua origem, ou seja, de onde se originou aquele medicamento. Lembrem que em aulas anteriores nós falamos sobre a questão de medicamento, de remédio, nós fizemos essa diferença, né, de medicamentos e de remédio com relação ao fármaco, que também é um remédio. E aí, nós estamos falando agora da origem, e aí nós falamos também que ele pode ser de origem vegetal, de origem animal, pode ser sintético. Nós vamos ver isso mais detalhado nos próximos slides. Mas, enfim, são divisões feitas entre os medicamentos com base na origem, no modo de ação, como é que ele age dentro do organismo, com relação à enfermidade, para que tipo de patologia, que tipo de enfermidade esse medicamento foi estudado, foi desenvolvido. De acordo com sua estrutura química, também é uma divisão de classe de medicamento, de acordo com a sua estrutura química, estudada em laboratório. Como é que ele foi formulado quimicamente no laboratório. Vamos falar agora um pouco sobre uma dessas subdivisões das classes de medicamentos. Quanto à origem, eles podem ser de origem natural, como eu já adiantei no slide anterior. De origem natural, eles são obtidos, o nome é autoexplicativo, eles são obtidos da natureza, a partir de substâncias minerais, vegetais ou animais. Exemplo, trouxe alguns exemplos para vocês entenderem melhor. De origem mineral, nós temos, por exemplo, o enxofre, que é minério, temos cálcio, temos ferro, o magnésio, são exemplos. De origem animal, a insulina, o óleo de fígado de peixe, a gelatina. De origem vegetal, nós temos os flavonoides, os óleos essenciais. Alguns desses exemplos nós vimos também na aula anterior, vocês devem lembrar disso, e falamos até a finalidade de alguns desses exemplos que nós estamos revendo agora. Ainda quanto à sua origem, ele pode ser de origem semissintético, que são resultados de interações químicas feitas em laboratórios a partir de fármacos de origem natural. Por isso a palavra semissintético. Observem que tem também o sintético, totalmente sintético. O semi é porque justamente ele é uma interação química com um produto natural. Pode ser ainda, como eu falei, sintético, são totalmente desenvolvidos em laboratórios e não dependem de substâncias vegetais ou animais para a sua confecção. São totalmente sintéticos, químicos. Ainda quanto à origem, existem os intermediários ou biotecnológicos, que são fabricados por métodos de biotecnologia, geralmente envolvendo organismos vivos. São exemplos, algumas vitaminas que usam esse método, antibióticos são os mais conhecidos, e também aminoácidos. Quanto ao modo de ação, a forma como esses medicamentos eles agem no nosso organismo, que também é uma subdivisão dessas classes de medicamentos,
São fármacos que tratam a causa de uma doença, ou seja, a ação dele na doença. Essa classificação está baseada na maneira como o medicamento vai agir dentro do nosso organismo. Podem ser etiológicos, com substâncias exclusivas para determinadas patologias, ou ainda de substituição, compensando a deficiência de alguma substância em nosso organismo. Ou seja, ele pode ser para substituir algo que esteja com deficiência no nosso organismo. São exemplos algumas vitaminas que, por vezes, não conseguimos, o nosso organismo não consegue por si só produzi-las, ou não consegue produzi-las, mas não de forma suficiente para o bom funcionamento. E aí existem esses medicamentos para fazer o complemento. Vejamos quanto à natureza da enfermidade. Essa classificação leva em consideração o sistema do organismo sobre o qual o fármaco irá exercer a sua ação. Exemplo, o sistema respiratório, uma enfermidade no sistema respiratório, uma enfermidade no sistema gastrointestinal, uma enfermidade no sistema digestório ou no sistema circulatório, enfim, dependendo do tipo de sistema onde está ocorrendo a patologia, existem medicamentos específicos, classes de medicamentos específicos para combater essas patologias. Quanto à estrutura química, um pouco mais complexo, se nós formos falar da estrutura química, porque vocês devem lembrar das aulas de química, aí no ensino médio ainda, quando nós vimos aquelas fórmulas enormes. Pois é, quanto à estrutura química, nós estamos falando daquelas ligações químicas realmente. E aí ele é realmente um assunto um pouco mais complexo, de interesse para os profissionais envolvidos em investigação farmacêutica, ou seja, são desenvolvidos especificamente em laboratórios, estudados dentro do laboratório. São ligações químicas para que, com o intuito de se chegar a um resultado que seja suficiente para combater determinadas patologias, né? São as diversas fórmulas resultantes de inúmeros experimentos feitos em laboratórios, até que se chega ao objetivo desejado, como eu falei, quanto ao fármaco. Então, por se tratar de um assunto realmente complexo, aquelas fórmulas, existem equipes específicas nos laboratórios que trabalham desenvolvendo somente esses medicamentos sintéticos. Principais, nós vamos falar agora um pouco sobre as principais classes de medicamentos encontradas no nosso dia a dia, aquelas que nós nos familiarizamos mais porque escutamos diariamente, porque utilizamos diariamente, né? É mais comum se ouvir nos ambientes de farmácia comercial, esses nomes. Nós vamos falar um pouco sobre algumas classes hoje, e na aula seguinte a gente complementa este assunto com outras classes comuns no nosso dia a dia. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre os medicamentos analgésicos. Essa classe de medicamento é uma classe muito comum. Acredito que todos vocês que estão assistindo a aula já ouviram ou já tomaram um analgésico. Se não ouviram, mas certamente tomaram analgésicos. Eles são medicamentos empregados para aliviar a dor, sem causar perda de consciência, né? Aí vem a importância da miligrama, da dosagem, que nós também falamos numa aula anterior com relação a isso, que é a quantidade de fármaco contida em cada comprimido ou em cada dose do medicamento. E isso é importantíssimo, porque se for tomado de uma forma exagerada, poderá causar, inclusive, perda de consciência. E então, dipirona é um exemplo de analgésico, paracetamol é um outro exemplo, o AS, que é o ácido acetil salicílico, também é um exemplo de analgésico. Tenho certeza que esses três que eu trouxe como exemplo são bastante conhecidos pela maioria de vocês. E vamos ver aqui, só um momento.
Vamos falar também falando sobre analgésicos, vamos falar um pouco sobre antitérmicos, que são medicamentos utilizados para diminuir a temperatura corporal, aliviando o estado febril, que pode ser causado por uma eventual inflamação, desidratação ou moléstia infecciosa. Antitérmico também é uma classe comum ao nosso dia a dia. Também utilizamos bastante, também ouvimos bastante. Trouxe como exemplo ibuprofeno, trouxe paracetamol e dipirona. Observem que paracetamol e dipirona também foi utilizado como exemplo no slide anterior, quando falamos de analgésicos. Não estranhe, vários medicamentos, vários fármacos, vários remédios, eles têm sim diversas finalidades. Por exemplo, o paracetamol de pirona, como eu acabei de falar, ele tem a ação tanto analgésica, como tem também a ação antitérmica. Por isso está nos dois exemplos. Isso é bem comum você encontrar medicamentos com mais de uma finalidade. Vamos falar também de uma outra classe de medicamento comum ao nosso dia a dia, que são os anti-inflamatórios. Tenho certeza também que anti-inflamatórios vocês já devem ter ouvido falar. E para que servem os anti-inflamatórios? São medicamentos utilizados para amenizar sintomas como febre, dores, edemas decorrentes de agressões ao organismo, ou seja, alguma inflamação que porventura ocorra dentro do nosso organismo. Estuda-se os anti-inflamatórios para combater esse tipo de patologia. Trouxe como exemplo para vocês, naproxeno, aí já não é tão comum, acredito que alguns de vocês não conheçam naproxeno, piroxicam, diclofenaco já é um pouco mais comum, mas enfim, são anti-inflamatórios, exemplos de anti-inflamatórios comuns no dia a dia. Então, vamos para a correção dos exercícios da nossa aula anterior. Na primeira questão, nós pedimos para associar e marcar a opção correta. E aí nós demos como opção medicamento, remédio e fármaco, para que você fizesse essa associação entre esses termos e seus respectivos conceitos e marcasse a opção correta. Na opção A, medicamentos. Percebam que medicamentos são substâncias ou preparações elaboradas em farmácias ou indústrias que devem seguir determinações legais de segurança, eficácia e qualidade. Remédios, portanto, é qualquer tipo de cuidado que se tenha com o paciente com a finalidade de curar ou avaliar os sintomas de uma enfermidade. E fármaco é o princípio ativo do medicamento, foi o que nós falamos na aula. Portanto, a opção B é a opção correta, que faz a associação entre medicamento e o item 3, que faz a associação entre remédios e o item 1, e que faz a associação entre fármacos e o item 2. Portanto, opção B. Na questão 2, nós perguntamos, em relação aos princípios ativos, o que seria correto afirmar. Nesse caso, a opção correta é a opção C. Os princípios ativos, eles podem estar presentes nos alimentos. Nós falamos isso também durante a aula. No exercício 3, o uso oral de medicamentos é o mais comum hoje em dia. Nós afirmamos isso. E aí perguntamos, essa afirmação ela se justifica melhor com qual das opções abaixo? Neste caso, o item D é o item que mais se aproxima do enunciado acima, porque apresenta características como segurança, economia, além da facilidade de administração e não causar dor, com relação aos medicamentos de uso oral. Nós também falamos isso durante a aula.
No nosso exercício 4, nós pedimos apenas para conceituar esses 4 itens. Princípio ativo. Princípio ativo, nós falamos também durante a aula, são substâncias que irão exercer efeito farmacológico no nosso organismo. Via de administração, são as diversas formas utilizadas para que se administre o fármaco no nosso organismo. E eu citei alguns exemplos, como o intramuscular, como o uso oral, endovenoso, enfim, é a forma que é utilizada para administrar essas substâncias. A farmacocinética, que estuda o caminho que o medicamento faz no nosso organismo, e a farmacodinâmica, que estuda a ação do medicamento no nosso organismo, tá? Esses conceitos, imagino que vocês tenham respondido de forma muito semelhante ao que eu falei aqui e com certeza está correto. Para a próxima aula, como eu tinha adiantado no início, nós vamos falar um pouco mais sobre os medicamentos, a classe de medicamento comum no nosso dia a dia, né? Que será a nossa parte 2 desta aula. A nossa aula hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu venho dizendo nas aulas anteriores, não se contentem apenas com esse conteúdo, busquem mais informações, pesquisem, estudem. Quanto mais munido vocês estiverem de informações, mais importante, mais conhecimento vocês terão. Isso será muito importante para o seu dia a dia no ambiente de trabalho. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Ok. Posso. Certo. Tu quer que eu responda respondendo e explicando, ou é só responder? Tu quer só que eu marque as respostas e mande para ti? Não entendi. 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 Deixa eu só sair daqui. Peraí. Deixa eu ver se eu vou saber fazer aqui. Nós estamos falando daquela aula de farmácia, né? Vou passar. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui.